Estou acompanhando o senhor, vendo o senhor por aqui. Coronel, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Bom dia à nossa audiência da Ouro Verde. Sexta-feira, sextou, que é o dia que eu tenho o privilégio, a alegria de ter contato contigo e com a nossa audiência maravilhosa, Pitoli. Vamos lá. Essa fala é minha, Coronel. Vem roubar minha fala, não. Essa fala é minha. O privilégio é nosso, Coronel, de tê-lo aqui. Pode ter certeza disso. Coronel, o senhor me enviou alguns materiais à disposição do senhor para a gente veicular, né, da ordem que o senhor estabelecer e quiser, estão todos prontos aqui. Começamos pelo Tagliaferro, é isso, Coronel? Pois é, então, eu assisti a entrevista do Eduardo, fantástica a entrevista, realmente, trouxe muitos assuntos que acabam se conectando com o que está acontecendo no Brasil. Mas você sabe que eu tenho uma desconfiança, Pitoli, tomara que eu esteja certo. E, por um lado, eu creio que seria muito bom para que a gente pudesse ir aos poucos erodindo, né, essa armação que foi feita, essa construção de narrativa. Mas a minha desconfiança é que aquela ação que foi impetrada agora pelo PL lá na Câmara dos Deputados, lembrando do artigo constitucional que diz que um deputado federal ele não pode ser citado para um julgamento sem que a Câmara dos Deputados tome ciência e autorize. Você sabe que esse instrumento, que poderia inclusive retardar todo o julgamento que está acontecendo, de certa maneira ele pode ser conveniente para Alexandre de Moraes, sabia? E até para o PGR. Veja que, sem querer, eu imagino, eles convocaram, fizeram essa preparação toda, a PGR se esforçou para apresentar uma denúncia de muitas páginas, como o próprio Eduardo falou, e o próprio presidente também já nos informou, o presidente Bolsonaro, foi um absurdo, né, aqueles 15 dias só para a defesa, mas o fato é que esse julgamento ensejará o esclarecimento de muitas coisas. E você veja como são as coisas. Os fatos eles vão se conectando. Como você já falou, nós teremos aí na quarta-feira da semana que vem, aqui em Tampa, aqui perto, o início, né, de uma investigação, de um julgamento em relação a um pedido dos advogados do Felipe Martins. Isso está conectado justamente com aquele primeiro grupo que foi denunciado e a denúncia foi acatada na semana passada. Mas qual é o meu raciocínio, a minha linha de raciocínio, Pitoli? Você sabe que muitas pessoas que não foram ouvidas na CPMI, ou seja, a CPMI ela foi blindada, né, pelo Flávio Dino ali, teve a relatora do Maranhão e tinha uma tropa de choque. Muitas das pessoas que gostaria de ver, eu tenho certeza que eu e você e a nossa audiência também, nós gostaríamos de ver, por exemplo, aquele rapaz do relógio. Será que ele não poderia ser arrolado como testemunha, Pitoli, e esclarecer quem o pagou, com ordem de quem, como entrou no Palácio do Planalto, como ele fez parte daquilo que eu estou denominando de destacamento precursor dos vândalos? Ou seja, aqueles que entraram, quebraram antes daqueles que saíram lá do quartel, lá da frente do QG, foram revistados ali na rodoviária, foram escoltados pela Polícia Militar. Então, eu tenho assim uma ideia, sabe, Pitoli, que as coisas estão, de certa maneira, se avolumando contra o ministro Alexandre de Moraes em tal monta que não será muito interessante ouvir essas sustentações orais e, principalmente, ouvir as testemunhas arroladas pelos advogados. Eu tenho convicção de que seria muito bom a gente ouvir a Priscila, por exemplo, para esclarecer de uma vez por todas que grupo realmente ela integrava. Você veja que nesse vídeo que você mostrou para a gente, que já está viralizando com milhões aí nas redes sociais do Nicolas, ele coloca uma questão com muita honestidade, ele dizendo que da nossa parte, nós não queremos dizer que tudo aquilo que aconteceu no 8 de janeiro deva ser esquecido, não é isso. Existe realmente o dano ao patrimônio? Existe, mas que seja punido da mesma forma como foram punidos, por exemplo, as outras manifestações que danificaram o patrimônio também, com incêndios, etc. E que essas pessoas sejam punidas pelo que fizeram, com individualização das condutas. E aí eu quero te chamar a coincidência, né? Você deve ter ouvido aquela entrevista que houve essa semana, uma live, né, esclarecendo um áudio que o Tagliaferro teria gravado, conversando. O Sérgio, o nosso jornalista Sérgio Tavares, traz a público esses áudios do Tagliaferro. E eu queria expor para a nossa audiência
dois posts do Tagliaferro que ele publicou no primeiro ano, o aniversário do 8 de janeiro. E um desses, se a gente colocar na tela aqui, um desses posts, ou seja, uma dessas publicações do Tagliaferro, no próprio rede social dele, do Tagliaferro, ele informa, né, que ele trabalhou um ano ali trabalhando em prol da democracia, mas me chama a atenção, especialmente nessa publicação, eu vou tentar ler aqui do meu computador também, é que ele fala de uma forma assim, bem, eu posso até dizer, jocosa, porque ele se diz alguém que, de fato, ele conseguiu salvar os inocentes. Ele diz que ele trabalhou ali no TSE para salvar os inocentes. Na outra publicação, ele ainda vai além. E se você puder trocar, a outra publicação diz o seguinte, também na celebração de um ano, ele diz que, para defender a democracia, ele conseguiu identificar os verdadeiros terroristas. E aí me chamou a atenção, sabe, Pitoli, porque existem muitas imagens das pessoas que realmente depredaram. Muitas imagens. E como o Nicolas falou, nós nunca nos posicionamos contrários a que fosse feita a individualização das condutas. Eu não consigo achar ninguém, eu te confesso, não achei ninguém até agora no seio da direita que apoie o que aquele rapaz da camiseta ali do Bolsonaro, né, que inclusive foi imagem surpreendentemente vazada, né, do circuito interno do Palácio do Planalto e aparece no Fantástico no mesmo dia, né? Essas imagens, inclusive, foram retiradas do GSI. Eu perguntei para um general do GSI por que alguém que trabalhava ali. Eu falei, por que o inquérito policial militar não identifica essas pessoas que entraram e que transitaram ali pelos corredores, tomaram água, cruzaram com o G. Dias, foram fotografados pelo fotógrafo da Reuters? Por que a gente não identifica essas pessoas? Vários deles, inclusive, é bem fácil identificar. E sabe o que o GSI me respondeu, Pitoli? As imagens foram todas levadas pela Polícia Federal 24 horas depois. Nem o GSI conseguiu investigar o que aconteceu. O inquérito policial militar já ficou impossibilitado de seguir à frente porque as imagens foram requisitadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas agora a gente vê o Tagliaferro informando que ele teve essas imagens todas à disposição. Ele é um técnico, é alguém que se ufana de ter trabalhado e liderado essa força-tarefa do Alexandre de Moraes. E olha só o que ele diz: para liberar os inocentes e conseguir identificar os verdadeiros terroristas, segundo ele. Veja que ele está falando de terroristas um ano depois, quando já tinha até sido pacificado que você atribuir a essas pessoas ato de terrorismo era um tiro no pé, e eles mudaram, inclusive, o discurso para enquadrar dentro da legislação. Então você veja, Pitoli, que esse julgamento, na verdade, ele nos dá muitas possibilidades. Eu entrevistei o desembargador Sebastião na semana passada, no Mundial Telenotícias. Aliás, não, esta semana, na segunda-feira, eu entrevistei o desembargador Sebastião. Eu falei para ele informar ao Felipe Martins, que é o cliente dele, que eu tenho enorme admiração pelo Felipe Martins. Reconheço que talvez tenha sido um dos grandes quadros revelados ali pelo presidente Bolsonaro, que tem essa capacidade, né, como o Tarcísio diz. Ele formou lideranças, colocou muita gente na direita em evidência. Ele tem essa característica, o presidente Bolsonaro, de realmente reconhecer o trabalho de quem está no seu entorno. E o Felipe Martins bateu um bolão. Ele realmente foi um assessor na área internacional impressionante. Só que eu falei para o desembargador Sebastião, viu, Pitoli, que eu estava torcendo para que a acusação, a denúncia feita pelo PGR, fosse acatada pela turma. E ele riu, porque ele entendeu aonde eu queria chegar. É claro que se essa denúncia for acatada, nos dará a possibilidade de talvez descobrir que parte da equipe do ministro Alexandre de Moraes, ou quem sabe ele mesmo, tenham alguma conexão com aquela entrada forjada do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. E aí nós teremos uma situação inusitada, né, Pitoli? Um juiz está sendo indicado pelas evidências como partícipe ou alguém sob seu comando diretamente envolvido com uma fraude que incrimina alguém que está sendo acusado, um réu. Então, esse tipo de incidentes, Pitoli, me leva a crer
que nós teremos essa manifestação agora, domingo, dia 6, eivada de várias, vamos dizer assim, vários catalisadores, várias notícias que são portadores ou são portadoras de estímulo para que as pessoas estejam lá. E eu recebi, viu, Pitoli, fechando essa minha participação agora, uma imagem da Alessandra, que está na Argentina, né? O marido, Joelton, está preso ainda, ele faz parte daqueles 5 brasileiros, 4 homens e uma mulher, que estão ainda detidos na Argentina. Semana passada nós lemos nas redes sociais, o senador Girão leu, na Câmara dos Deputados foi lida também o pedido de socorro do Joel, outro dos presos, que ainda estão lá meio esquecidos. Mas a Alessandra, ela me permitiu que nós mostrássemos essa imagem, porque a Débora, nós não temos as imagens da Débora abraçando seus filhos, agora ali tentando fazer o dever de casa, arrumando a mochila para ir para a escola, coisa que durante 2 anos ela foi privada numa prisão preventiva completamente ilegal, perversa. Mas nós temos a imagem do dia que foi solta a Alessandra, e que serve para que a gente entenda que há muitas Déboras. Como o próprio Nicolas colocou no vídeo, há muita gente em situação semelhante ao que a Débora está passando. Então, coloca pra gente, pra nossa audiência ver, o drama da Alessandra. Ela sai da prisão depois de 6 meses na colmeia, o marido ainda ficou, o Joelton ficou mais 1 ou 2 meses, e ela encontra os filhos. Numa imagem que, para mim, né, chamou muita atenção, emocionante, e eu agradeço a Alessandra lá da Argentina, porque ela teve que fugir para a Argentina para não voltar para a cadeia junto com o Joelton, deixando os seus filhos na situação que a Débora viveu. Vamos olhar essas imagens, por favor. Ai, não quero não ter esse filho. Eu já abracei ela. Seu papai tá chegando já já. Ele tá na missão. Ele tá na missão ainda, viu? Tá bom? Tá? Mas mamãe já tá aqui com vocês, tá bom? É uma mãe presa 6 meses, injustamente presa, para a gente estar entendendo tudo, fazer volume para justificar a prisão do Bolsonaro. É tudo para fazer volume para justificar a prisão do Bolsonaro. Uma mãe, longe dos 3 filhos, a maior de idade nesse momento era a Agnes. A Agnes, mãe, irmã desses 2 garotos, a Agnes com 19 anos, deixou de estudar. O negócio da família em Vitória da Conquista, embora seja uma família do Mato Grosso, originalmente do Mato Grosso, mas vivendo em Vitória da Conquista, na Bahia, deixou de poder tocar o negócio, o pai, a mãe, perdeu absolutamente tudo. A gente fez uma campanha pela Agnes aqui, Coronel, para ela poder voltar a estudar, comprar material escolar, né? A gente fez uma campanha por ela, e a família, diante das condenações, partiu para a Argentina. Ou seja, é uma família que teve a vida destruída a partir das decisões do ministro Alexandre de Moraes, Coronel. Pois é, Pitoli. E isso nos mostra a importância de você que está nos assistindo e que mora em São Paulo, ou que nas proximidades, ou que tem capacidade. Tem pessoas que podem se mobilizar, pode até pegar uma ponte aérea, outros podem ir de ônibus. Há várias maneiras de você se deslocar para São Paulo, e é muito importante que essa imagem da Avenida Paulista possa se contrapor, possa ser comparada até àquilo que foi feito na semana passada, e que eu quero crer, viu, Pitoli, que grande parte daquelas pessoas que foram ali receberam algum tipo de incentivo, alguma nova versão de pão com mortadela que tenha sido elaborada agora, mas infelizmente, Pitoli, existe sim pessoas que foram a São Paulo na semana passada gritar pela não anistia, ou não há anistia, ou sem anistia, né, como eles estão gritando. Eu quero dizer para essas pessoas que, a despeito até do aspecto ideológico, da disputa política, há uma grande injustiça sendo feita, porque, veja, nós, em nenhum momento, nós queremos eximir de responsabilidade as pessoas
que depredaram, os vândalos. E vou além. Nós é que estamos interessados em identificar aquelas pessoas que entraram inicialmente. E você veja como são as coisas, as coincidências, né, Pitoli? Eu acredito muito na providência divina. Você chegou a tocar na questão do Eduardo, da providência divina que livrou o presidente Bolsonaro da fatalidade ali naquela facada, e também o presidente Donald Trump do tiro que tomou, que entraria realmente na parte lateral da sua cabeça e naquela virada de cabeça acaba atingindo a orelha. Mas a providência divina, ela traz algumas coisas interessantes e algumas coincidências. Veja que essa semana foi publicado que o governador Ibanez, aí de Brasília, né, ou Ibanez, ou Ibanez... É o Ibanez do DF. Isso, o Ibanez. Ele decidiu ali, junto com o governo do Distrito Federal, fazer a aquisição, né, comprar o Banco Master. Bom, por coincidência, o Ibanez, ele foi afastado pelo Alexandre de Moraes. Durante 90 dias, ele imediatamente afastou o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes afastou o governador Ibanez, né, como uma das primeiras providências ali no fragor ali do que aconteceu no 8 de janeiro. Nós sabemos disso. Mas é interessante que até hoje, sabe, Pitoli, eu sugiro aos advogados que arrolem a vice-governadora do Distrito Federal, porque ela estava, segundo o próprio Flávio Dino, com ele no Ministério da Justiça, e ela assistiu quando aquelas pessoas foram escoltadas ali do QG, passaram pela revista da Polícia Militar, que ela sabe que como vice-governadora conhece muito bem. Há quem diga, inclusive, que ela estava no gabinete do ministro Flávio Dino com o futuro comandante da Polícia Militar. Veja só que coincidência. E assistiu tudo. E com o interventor Capelli. Exatamente, ainda não era interventor, Sim. né? Ele estava ali só como um assessor do Flávio Dino, né? Chefe de gabinete e tal, um especialista em comunicação social, né? Parece que era um jornalista, devia entender tudo, né, para ser o interventor numa situação como aquela, mas o fato é que, por coincidência, né, a Celina estava lá, junto com o coronel, junto com o futuro interventor, junto com o Flávio Dino, assistindo aquilo tudo. Pois é, mas o governador Ibanez, ele foi afastado por 90 dias, apesar da sua vice-governadora estar com o Flávio Dino. E não é que agora o Ibanez está comprando o banco que resolveu empregar a esposa do Alexandre de Moraes. Então veja que isso é uma coincidência. Claro que quem sou eu para insinuar qualquer coisa, né, Pitoli? Mas é uma coincidência muito estranha, porque você veja... a esposa do Alexandre de Moraes, ela é contratada pelo Banco Master, mas a história, ela não para aí, porque você veja, esse Banco Master, ele patrocinou um evento em Londres, no ano passado, em abril do ano passado, no qual compareceram o Toffoli, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. E esse grande evento em Londres foi um evento caríssimo, que num hotel que o mais barato, o quartinho mais barato ali, R$6.000. E ele patrocinou, e os ministros foram para esse evento. Mas olha só que interessante, tem uma série de notícias desse banco que me chamam a atenção. O BTG ofereceu 1 bi pelo Banco Master, que estava cheio de dívida, todo complicado, mas o banco, ali de Brasília, daquele mesmo governador que foi afastado por 90 dias, mesmo tendo a sua vice-governadora ali no gabinete do Flávio Dino, que as imagens sumiram, né, Pitoli? Lamentavelmente, a gente não sabe mais quem estava no Ministério da Justiça, desde que horas eles estavam lá, se tiveram possibilidade de utilizar a Força Nacional que estava ali com efetivo armado e equipado para controle de distúrbios. A gente não sabe nada disso porque, infelizmente, as imagens sumiram, né? Agora, o interessante, Pitoli, é que esse banco, que foi comprado agora, ou está sendo proposta a compra por 2 bilhões, esse mesmo banco... ele teve antes como uma indicação, olha só, antes da indicação à Eletrobras, o Guido Mantega, sabe, ele era consultor de que banco? Não era que era do Banco Master? Que coincidência, ele quer dizer que ele sai do Banco Master, vai para a Eletrobras. Esse Banco Master tem muita coisa interessante, você veja só, em julho de 2024, gerentes técnicos da Caixa Econômica, eles foram afastados, sabe por quê? Porque eles descobriram internamente, ali em auditoria interna, que havia 500 milhões em títulos do Banco Master
que estavam sendo comprados pela Caixa Econômica e eles acharam aquela operação arriscada. E sabe o que aconteceu com esses técnicos? Foram afastados da Caixa Econômica. Que isso, né? Que coincidência. E você sabe que aconteceu mais outra coincidência? É que lá em Londres, onde foi feito esse grande evento, uma das coisas que se falava era o seguinte, que nada de Apple, Nasdaq, o aluguel mais caro da capital britânica pertence a quem? Ao Banco Master. Pertencia, parece que eles já entregaram essa sala. Mas segundo a Veja, olha só, a instituição brasileira paga mais de 10 milhões por mês por um escritório na 22 Bishopsgate, prédio mais alto da cidade. Quer dizer, tem um monte de coisa, né, Pitoli, envolvendo... Coronel, pausou o áudio do senhor. Ué? Tô sem ouvi-lo aqui, coronel. Que estranho. Não estou conseguindo ouvir. Coronel, não estou conseguindo... Agora sim. Voltou o áudio? Voltou, coronel. Ok. Então, só fechando o raciocínio, Pitoli, essas coincidências todas, elas poderiam não estar conectadas ao 8 de janeiro, mas para nossa sorte, pela providência divina, não é que o Alexandre de Moraes afastou o governador que agora está comprando o banco que empregou a mulher dele? Então, na verdade, nós temos a possibilidade, quem sabe, de alguém das defesas convocarem a Celina para esclarecer o que aconteceu dentro do gabinete do Flávio Dino naquele 8 de janeiro, já que as imagens sumiram, quem sabe ela não pode ser arrolada pela defesa, assim como eu torço, viu, Pitoli, que muitas pessoas sejam arrolados pela defesa para que possam entender aquele golpe de Estado, aquela tentativa de golpe de Estado que você, eu e praticamente toda a população brasileira, aqueles que têm um mínimo de honestidade intelectual, sabe que golpe nenhum houve naquele dia. Aliás, deixa eu refazer a minha afirmação, Pitoli. Você sabe que com tudo isso que está aflorando, eu já cheguei à conclusão de que houve um golpe sim no 8 de janeiro. Mas não foi aquele golpe contra a democracia, contra as instituições, que é atribuído àqueles manifestantes. Não. Houve um golpe sim, mas um golpe que talvez possa ter contado com uma negligência dolosa de o general Gonçalves Dias, que eu lamento mencionar. É triste mencionar um militar do Exército Brasileiro, inclusive que eu trabalhei com ele em São Paulo, era um profissional que eu tinha à época, exemplar, mas foi ali para a segurança do Lula, conviveu com aquele ambiente e talvez tenha se tornado muito próximo de uma organização criminosa. E agora tem a oportunidade, quem sabe ele vem a público, é arrolado como testemunha e pode nos contar o que aconteceu. A Celina, o Gonçalves Dias e olha só, Pitoli, que coisa legal, né? O próprio Flávio Dino vai ter que tirar a toga se for arrolado como testemunha, porque ele era ministro da Justiça nesse dia e paira sobre ele a suspeição de que ele agiu com negligência, no mínimo culposa na minha avaliação dolosa, né, Pitoli?